Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast político. E pois é, cá estamos nós para aquela que é mais uma rúbrica feita este ano, em especial para estas eleições autárquicas. A rúbrica se chama então Eu é que sou o Presidente da Junta. E, bom, nós estamos aqui com um candidato a Presidente da Junta, nem é atualmente Presidente da Junta, mas assim é o nome desta mesma rúbrica. Já cá tivemos o Miguel, candidato pela Iniciativa Liberal de Cascais. Devo confessar que estou a receber muitas mensagens de candidaturas liberais para virem a este espaço, falarem das suas campanhas. Enfim, talvez seja por a Iniciativa Liberal ser um partido, comparado com os outros, bastante recente, mas também se calhar mais adepto destas novas tecnologias, até porque, obviamente, que toda esta parte das eleições são diferentes, vão ser eleições totalmente diferentes e, portanto, quem tem uma boa presença no mundo digital, acredito eu, que segue um espaço à frente. Não digo que ter mais ou menos seguidores na página significa que são mais votos, até porque nem todas aquelas pessoas que seguem significa que vão votar exatamente naquele partido, ou naquela página, ou naquele candidato. Muitas vezes seguem, mas não seja para perceber o que é que está a ser feito daquele lado, ou então por simpatia, mas são pessoas que estão na outra ponta do país e, portanto, se estás em Ponta de Lima, não podes votar, obviamente, em Faro. Portanto, as coisas são assim. Bruno Horta Soares, permite-me brincar aqui contigo, candidato B da Iniciativa Liberal a Lisboa, não é? O plano B, que foi posto em prática, por assim dizer. Nós já nos conhecemos desde 2017, quando me convidaste para estar naquele evento da Iniciativa Liberal, em que veio cá também o Hans Van Balen, que morreu este ano, se não me engano. É verdade. E, portanto, ali na Time Out, ali junto ao Castré, ao Mercado da Ribeira. Portanto, Bruno, candidato B, candidato A, isso já não importa para o caso, portanto, és tu que encabeças a lista que vai aparecer no boletim de voto no dia 26 de setembro, que eu apelo que toda a gente vote e que vote naquilo que acreditar, e, portanto, na candidatura que achar mais viável, ou aquilo que representar melhor os seus interesses. Bruno, começar aqui por uma pequena síntese, portanto, obviamente dizer desde já que quem quiser vir a este espaço, que seja candidato a Presidente da Câmara ou a Presidente de Junta, obviamente pode enviar-me uma mensagem para o Instagram ou para o Facebook do Podcast Conversa, e depois é tudo uma questão de agendarmos de acordo com as duas agendas. Bruno, até o momento como é que está a ser esta candidatura, que enfim, houve já uma corrida e houve um torneio de pádel. Assim, grosso modo. E uma real, claro. Não, e houve muito mais, naturalmente, e está relacionado com aquilo que tu começaste por falar. Um partido pequeno tem esta ambição de fazer como se estivesse na taça, não é? Ou seja, nós temos a Liga de Futebol e depois temos a taça. E depois há aquela noção de que na Primeira Liga estão os melhores clubes, os grandes clubes, com os grandes investimentos, mas na taça todos podem ser felizes, não é? Há até a expressão da festa da taça. Mas isso é uma realidade que nós temos muito clara no partido, que somos um partido pequeno, somos um partido que está neste momento a ter um crescimento que nós consideramos orgânico, que é fantástico, mas somos muito recentes. Portanto, muito do que nós estamos a fazer passa muito também pelo desenvolvimento interno e por aquilo que está a ser feito, chamamos nos bastidores da campanha. A visibilidade, referiste a alguns dos eventos, são marcos que para nós são importantes, às vezes também por sinalizar. O Arreal foi um momento muitíssimo importante para sinalizarmos esta visão que nós temos de encontrar soluções, ainda que pareça que o mundo está a acabar, ou que pelo menos os outros façam entender assim, e foi um esforço hercúleo e conseguimos montar aquela iniciativa, não só pela iniciativa, não foi uma festa, mas foi uma festa com enorme responsabilidade e deu muito trabalho. Os outros momentos foram momentos também de apelar, e tem todos os eventos que tu referiste têm esta característica de ser os eventos públicos, que nós procurámos dar este sinal do vamos para a rua, está na hora de abrir, está na hora das pessoas voltarem à sua normalidade. Portanto, esses que referiste foram eventos que tiveram essa marca. Agora, houve um trabalho de bastidores e gostava também de assinalar isto e deixar aqui também o meu agradecimento público a toda a equipa que esteve a montar, a preparar aquilo que foi o fim de todo este processo que aconteceu na última sexta-feira, que foi a entrega das listas para não só a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e as juntas de freguesia. E quando tu tens que reunir para 24 freguesias, Assembleia Municipal e Câmara, mais de 500, acho que eu fiz as contas porque eu achei fantástico, 583 candidatos, isto é um trabalho muito grande.
E dá um trabalho muito grande a qualquer partido, naturalmente, mas a um partido que é de voluntários, que é de pessoas que estão na política, mas que são cidadãos na política. Então isto consumiu muito trabalho. E as pessoas não se multiplicam, nós não estamos a fazer loucuras, não há empréstimos envolvidos, não há antecipação de receitas de voto. Portanto, é trabalho genuíno, pessoas que estão a chegar, muitas delas, pela primeira vez à política e pode não passar tanto para fora, e os teus exemplos são ilustração disso, mas posso garantir que estão a ser momentos de enorme felicidade para quem está a tomar o primeiro contacto com a política e quer fazer a diferença. Portanto, isso é um marco. Também não foi visível o trabalho que foi feito durante 2 ou 3 meses de preparação do programa, ou pelo menos das bases para o programa eleitoral. Um programa que foi também há cerca de 15 dias lançado de uma forma que nós achávamos que era surpreendente, e depois nós temos esta expectativa de queremos ser diferentes, não só por fazermos diferente, mas porque achamos que também devemos dar esse sinal de diferença àquilo que é o entendimento que as pessoas têm da política. E nós achámos que deveríamos fazer um programa em modelo colaborativo público. E achámos que isto era uma ideia mesmo gira, ou seja, nós não fazermos o PDF com as ideias visionárias do candidato, que eu vou fazer assim, faraónicas, etc., mas genuinamente partilhar aquilo que foi a nossa reflexão com as pessoas e pedir para as pessoas votarem, contribuírem e partilharem. Foi um trabalho que nós estávamos tão entusiasmados com ele que até, e isto vai tocar naquilo que é também o que tu referias das redes sociais, comunicámos com todos os canais de comunicação social, dizer, vamos lançar um programa colaborativo para as pessoas se envolverem, inclusive lançámos uma plataforma de blockchain onde vamos registar as nossas promessas, uma coisa inovadora. Perguntas-me, saiu alguma coisa nos jornais, nas revistas, na televisão, na rádio? Zero. Bola, ok? Portanto, é um caminho que nós só não levamos a mal porque sabemos que é um processo natural. Bruno, isso eu deixo já aqui o conselho de fazeres o exemplo de Medina e, portanto, comprares uma reportagem. Assim, ainda hoje partilhavam um post. Acredito que o dinheiro das cotas dê para isso. E nesse caso em particular, não me choca tanto os 24 mil euros para que o mundo conheça Lisboa, se calhar choca mais os 500 milhões que foram partilhados com a comunicação social para que os portugueses conheçam o trabalho do governo. Portanto, esses 24 mil euros é publicidade institucional, uma coisa perfeitamente normal. Também não acho que o Fernando Medina tenha qualquer intervenção ou qualquer ascendente sobre o Financial Times. Portanto, são exercícios normais, mas até porque é uma coisa que será distribuída na Web Summit, não é? E, portanto, a Web Summit, sabemos que o Medina está lá sempre. As externalidades estão... E eu não gosto de achar que as pessoas são mal intencionadas, não é? As pessoas às vezes já se habituaram, foi a esta vontade, não é? Ou seja, esta vontade com o dinheiro público, e essa é uma das principais mensagens que nós temos pensado, que é fácil trabalhar quando se está sentado em muito dinheiro público e quando há muito dinheiro público, não é? Então aquilo sou eu para distribuir e tal, ok? Mas consolidando esta ideia, os canais que nós temos naturalmente explorados são naturalmente os canais mais online, por todo o esforço também implicam em toda a comunicação, e nesses canais temos uma pegada muito forte, e nós acreditamos que com este crescimento orgânico que queremos atingir, que também é bom consolidar essas plataformas. Dirão, mas agora não vai dar. Mas está a crescer, e é por aí que nós também queremos consolidar, não queremos estar a fazer as grandes festas do porco no espeto, não é? Queremos, de facto, criar comunidade e criar essa rede, e para nós essa rede é muito importante. Exato, até porque lá está. Isto, à semelhança daquilo que foi o meu discurso que eu fiz na altura das presenciais, existem eleições que basicamente servem para colocar um pin, não é? Portanto, um marco, dizer o partido esteve aqui, não é? Portanto, poderá não ser uma coisa para o imediato, mas se calhar para um próximo ciclo eleitoral, não necessariamente as próximas autárquicas, mas se calhar as próximas legislativas, já haver uma outra engrenagem colocada, por assim dizer, não é? Concordo plenamente. O facto de nós chamada visão médio e longo prazo. E também temos que ser verdadeiros com os nossos princípios e com aquilo que defendemos. Quando nós queremos um partido, não acreditamos que os partidos escutem a sociedade, que se envolvam na sociedade, estes arranjos que nós vemos com estas coligações que ninguém entende bem, partidos que ninguém ouve falar durante o ano, mas que depois aparecem nas coligações, e partidos que nunca foram em eleições, mas que estão em coligações. Os verdes, não é? Partido Ecologista aos Verdes. Isso é as melancias de Sócrates. Isso foi a motivação para a criação do partido, não é? Portanto, se nós, passado 2 anos da criação de um partido que queria que fosse diferente, nem que fosse por isso, pela afirmação das ideias, por respeitar a democracia como não só o quem ganha e quem é que perde, mas todo o processo que até chegar a essa vitória, o debate, o confronto, as campanhas. Portanto, se nós queríamos isso, não ir a eleições, era a maior traição que nós poderíamos fazer, e logo nesta fase inicial. Portanto, nunca nos passou pela cabeça
que isso fosse o melhor cenário. E isso eu tenho dito, esse é que foi o plano A desde o início. O plano A era, nós vamos fazer aquilo que um partido está preparado para fazer. A nós faz muito menos sentido, ou a mim, pessoalmente, faz muito menos sentido, porque um partido, como o Partido Socialista, não vai umas presidenciais. Ou porque é que teve tantas dificuldades em encontrar um candidato para o Porto. Isso é que é estranho, não é? Que é estranho que um partido esteja tão focado no poder e no exercício do poder, que já não se queira chatear, é aquela ideia de, se vou perder não vou a jogo, não é? Portanto, e isso é o que nós também, de alguma forma, queremos simbolizar com esta nossa presença e com este nosso estar em campanha. Passando assim um bocadinho, sendo os informalismos, vão ter que levar connosco até setembro, não é? E só isso já é uma demonstração de que é para isto que um partido serve, e é isto que um partido deve fazer. Muitos têm dito, não, mas qual é que é a diferença? Vejam a diferença que o Deputado Liberal tem feito entre 230, não é? É só é uma equipa de 4 pessoas, só que são os heróis, não é? Estão ali no meio daquele filme, daquela novela toda ilustrada, trabalham de sol a sol, e vejam a diferença que um deputado faz em 230. Portanto, é essa a visão que nós temos. Se houver uma pessoa com uma madeira na rua, está a fazer a diferença. Se houver esta possibilidade de ser eleito um vereador, 2 vereadores, vão estar a fazer a diferença. Se houver a possibilidade de sermos deputados municipais, vamos estar a fazer a diferença. É não querer entrar no jogo do futebolês, não é? Mas só conta quem ganha. Isso é futebol, mas quem quer ir para a bola, vai para a bola. Quem quer tratar do seu futuro e da família e ter uma vida melhor para os seus e para a comunidade, pode-se dedicar um bocadinho mais à política, mas acho que é essa mensagem que já ninguém acredita. E se nós queremos que as pessoas voltem a acreditar, um bocadinho que seja na política, temos de dar esse exemplo. Muito bem. Bom, depois deste floreado todo, porque isto é tudo muito bonito na primeira parte, dizer que a campanha está a correr bem e tudo mais, vamos para aquilo que realmente importa, ou seja, aquilo que as pessoas vão votar no próximo dia 26 de setembro, que são as propostas, não é? Porque, enfim, tal como já disse numa outra entrevista, enunciar, dizer títulos é muito giro, mas isso materializa-se em quê? Não é? Portanto, propostas, quais são as principais propostas de bandeira que tu e a Iniciativa Liberal concorrem para estas eleições? Nós tivemos um primeiro exercício que foi como é que nós, de alguma forma, também traduzimos aquilo que era a nossa ideia de país, não é? Das ideias que nos orientam, a redução da carga fiscal, toda a desburocratização da administração pública, todo este foco mais no cidadão do que no aparelho do Estado, e isso tínhamos feito esse exercício ao nível nacional. Foi esse exercício que procurámos transportar para o nível local. E, desde logo, nós percebemos que não é a mesma coisa, mas a linha é exatamente a mesma. Portanto, nós acreditamos que há possibilidade de uma enorme redução fiscal do esforço que as pessoas fazem fiscal local. Portanto, as primeiras propostas que nós lançámos foram todas nesse sentido, uma redução daquilo que é a derrama, o imposto mais direcionado para as empresas. Os outros dirão, vão ajudar as empresas. Não, nós queremos que o dinheiro fique na economia, portanto é a nossa forma de estar, é aquilo que nós acreditamos. Estamos a falar de cerca de 300 milhões em 4 anos, cerca de 75 milhões por ano, que é o valor da derrama. Mas podemos falar um bocadinho mais em detalhe do simbolismo dessa medida, mas tem a ver com isso. Ou seja, nós queremos que as empresas acreditem, voltem a acreditar na bondade do Estado, que só vai buscar os impostos, tem mesmo que ir buscar, e não que anda a maximizar e a tentar tirar tudo o que pode. Portanto, esse é o primeiro sinal. O sinal às pessoas e às famílias de que, se nós podemos reduzir, neste caso aumentar a devolução do IRS de 2,5% para 5%, vamos fazê-lo também. Ou seja, se o dinheiro está do lado de cá e pode estar do lado de lá, sobretudo neste pós-Covid, então nós também queremos devolver esse valor, e esses dois investimentos, ou esses investimentos na economia e nas pessoas, estamos a falar de cerca de um corte na casa de 100 milhões por ano. Portanto, do orçamento ou da receita, que tem um impacto de 10% no orçamento. De facto, é um orçamento gigantesco, aquele que a Câmara Municipal tem. E aí entram as propostas que talvez não sejam tão sexys, mas é a forma de nós vermos e a forma de nós estarmos. Ou seja, nós não acreditamos que se possa continuar a ter esta ideia de que todos os anos mais 20% de funcionários, todos os anos aumenta o orçamento e já vamos em 1,2 milhões, e quanto mais receita houver, porque Lisboa naturalmente é uma cidade fantástica, é uma capital, portanto, em IMIs, em ANTES, é um chorrilho de taxas e impostos que chovem aqui para a cidade, portanto, continua a haver muito dinheiro. E nós queremos voltar à base, e foi uma das primeiras medidas, disse, temos de ser corajosos e dizer que a Câmara tem que ter uma modernização administrativa muito forte. Não é? Ou seja, é aquilo que nós vemos. Nós não podemos acreditar que uma organização como uma Câmara vai fazer um bom trabalho
quando ao longo dos últimos anos foi completamente ignorada a modernização administrativa, foi ignorada a modernização a nível dos processos, a formação das pessoas. Mas essa modernização, como é que a pretendes fazer? O tema da modernização, ou seja, a minha base profissional tem a ver precisamente com a transformação de organizações e estratégias, e esta modernização tem, naturalmente, as pessoas chamam-lhe a burocracia, mas a burocracia é um processo natural de qualquer organização pública, ou seja, uma organização pública serve para ser burocrática porque tem que respeitar a lei. E nós queremos fazer esse voltar a rever se a forma como esses silos estão montados na organização Câmara, são a melhor forma e são o melhor interesse do público. Portanto, é uma modernização normal, de corte de custos, corte da forma como as pessoas, naturalmente vai ter que haver corte pessoal também, e nós estamos a fazer as contas, e isto é um processo perfeitamente normal. Quando tu chegas a uma organização e aquela organização é entendida como uma organização demasiado pesada, que custa demasiado dinheiro para aquilo que entrega de volta. Portanto, a modernização é uma modernização que qualquer gestor pode e deve fazer uma organização. Porquê é que não tem sido feita? Porque os políticos não se querem chatear, os políticos estão 4 anos num cargo desesperados para passarem para o próximo. Não é? Portanto, o Fernando Medina está desesperado há 4 anos, ou desde que o António Costa o deixou lá, de ir para próximos voos, não é? Este, caso ele ganhe, será o último mandato dele. De Fernando Medina? Ou seja, e isso, há sempre uma esperança, há sempre outra coisa a seguir, não é? E ele já disse, não, vou ficar, só o facto de ter que dizer que vai ficar, já diz de si, já diz que não, qualquer gesto, e isso está a dizer, se nós estivéssemos a falar do Presidente da República, isso é muitas vezes em política, é associado ao segundo mandato do Presidente da República, não é? O segundo mandato que ele sabe que não pode eleger-se outra vez, então vai disto, não é? Faz tudo o que pode fazer. Aqui não é verdade, não é? Porque Fernando Medina vai ser o mandato que vai garantir os anos a seguir do seu rendimento e da sua profissão política. Portanto, este vai ser o mandato em que ele potencialmente ainda vai fazer menos do que nos anos anteriores, porque ele não pode fazer errar quando há outros concorrentes para o mesmo lugar, portanto ele vai estar na Câmara de Lisboa com pezinhos de lã para não estragar nada. Portanto, e isto é um tema muito sério, ou seja, esta ideia de que a organização Câmara, o impacto que tem na cidade, ser desconsiderado, nós falamos só do output, só falamos dos resultados, os jardins, as obras, então, mas por trás, a burocracia, o tempo que demora todos esses processos, a relação que existe com a Câmara, a desconsideração, em muitos casos nós temos ouvido da própria Câmara, de ouvir as pessoas e ouvir as necessidades das pessoas. Portanto, isto não se faz se não se olhar verdadeiramente para a organização e dizer, não, isto tem que dar uma volta em termos de processo, em pessoas, e naturalmente, que é a parte natural, que a mim também me diz mais respeito, e que eu entendo melhor, de tecnologias. Não é? Isto é um ajuntamento de pessoas com papel, que é a Câmara atual. Não é? O investimento em tecnologias é reduzidíssimo, estamos a falar de cerca de 1% do orçamento total em tecnologias. Portanto, ao longo de anos, isto foi completamente desconsiderado. É uma burocracia antiga. Tiveste um Covid, uma coisa que não se fala, é que as pessoas, e naturalmente, e devemos respeitar, e nós ouvimos em surdina, as pessoas foram para teletrabalho. Mas é teletrabalho de telefone, não é teletrabalho de computadores e de sistemas à distância, porque não há esta visão da digitalização, não aconteceu nos últimos anos. Sim, as pessoas não podem levar os arquivos para casa, por assim dizer. Todas as pessoas que tinham processo a correr podiam ligar para a pessoa, e a pessoa atendia do outro lado, sim, está lá, é da repartição. Olha, era para despacharem o processo. Não, o processo ficou lá. É isso. O processo está na pasta de lá. Portanto, não entender isto, e por isso é que as duas coisas nós não nos podemos desligar. Tu vais ter um corte de custos, e isto é importante que as pessoas entendam, e nós queremos ter um corte de receita, porque isto vai provocar esta necessidade que nós achamos urgente, mas parece que está a ser desconsiderado, que é a organização tem que se modernizar. Porque se no passado isto já era exigente, toda a incerteza que nós vamos enfrentar no futuro, todas estas resiliências que se falam, nós temos mesmo que fazer um investimento de transformação. E para lançar a última ideia, que eu acho que é estruturante, portanto, a questão dos impostos para nós é fundamental, a questão da modernização está relacionada porque é a forma que tu também, obviamente, tens que conseguir ganhar mais otimizações, maior eficiência no processo, e um dos exemplos onde a burocracia impacta mais, e para nós é uma bandeira também chave, tem a ver com a questão da habitação. Não é? Nós temos entrado agora nesta fase, há sempre temas que circulam nas campanhas. E este ano a habitação é um tema, não é? De um momento para o outro, 40 anos depois da Constituição, as pessoas perceberam que há uma coisa escrita na Constituição que diz o direito à habitação. E de um momento para o outro, o direito à habitação, que é um programa que é um dos programas mais importantes que não se fala na cidade de Lisboa, mas que existe, portanto, os parabéns, não só ao Fernando Medina e aos que o gerem, o programa chamado Primeiro Direito,
que é o programa que verdadeiramente acredita, é um modelo que também é conhecido lá de fora, que é o House First, não é? Ou seja, quando tu tens uma pessoa num nível de carência e de desespero grande, nomeadamente os sem-abrigo, tu não vais dizer, trabalha para conseguires uma casa, tens de fazer ao contrário. Portanto, o programa Primeiro Direito é verdadeiramente esse programa de direito à habitação. Ou seja, as pessoas, nós acreditarmos que as pessoas tiverem uma habitação em um lar, pode ser a mola para elas se desenvolverem e realmente voltarem a ter uma vida e serem cidadãos envolvidos e também integrados na comunidade. E esse é o programa que nós acreditamos, isso é a função social do Estado. Agora, programas de habitação para classe média, e daqui a 4 anos é o quê? Para classe média alta? Portanto, nós já estamos num paradigma que não, para nós é muito claro que isto não passa de propaganda política. Falas das casas, aliás, até permite-me, apesar de estar a fazer aqui a entrevista a ti, puxar aqui a um cartaz que o PSD fez, da questão do número de casas, estás a falar disso, do número de casas que Fernandina prometeu adjudicar e não deu nenhuma. 6 mil casas e deu 350. Estás a falar também do Porta 35 e agora dos novos apartamentos no o renda acessível, ou seja, todos esses modelos são modelos perfeitamente avulsos, que são avulsos porquê? Mais uma vez, porque o problema principal... e outra discussão, e tudo isto é porquê? Porque as casas estão caras, porque Lisboa é uma cidade muito cara, porque há uma especulação imobiliária, porque o capital está a tomar conta... Permite-me a provocação. Não é o mercado livre a trabalhar? Não, mas isto não é o mercado livre, mas condicionado pelo público. Porquê? Porque é o público que está a limitar a construção e a aumento da oferta. Portanto, é o mercado a funcionar, só que a barreira ao aumento da oferta está a ser provocada pela Câmara. Portanto, esta é a bandeira seguinte que eu queria partilhar contigo, que é, para nós, é muito importante, se acreditamos que, de facto, há esta necessidade de mais habitação para reduzir os preços, mas não é para reduzir os preços, é para as pessoas voltarem para a cidade. No novo censo já houve uma perda significativa na casa de 2%, número de habitações e de pessoas. Portanto, isto está sempre a descer. Portanto, a nossa primeira foco não é vamos fazer 6 mil casas ou 5 mil casas e vamos dar casas e inaugurar e fazer a festa da chave. Isto não pode. Estamos a falar de um problema muito mais sério. Estamos a falar de um problema que temos que inundar a cidade de construção. E essa cidade de construção, se estivesse a falar numa capital em que tu olhavas, façam este exercício, não é? Façam um exercício aéreo sobre uma cidade como Barcelona ou como Londres, vejam de cima, não há um espaço onde tu consigas construir, portanto, tudo aquilo está em equilíbrio de mercado, não é? Oferta-procura. Agora, façam uma vista aérea de Lisboa, vejam a quantidade de espaço que existe por construir, vejam a quantidade de espaço que se calhar tem projetos com aprovações prévias há mais de 10 anos e que estão na Câmara à espera de decisão. Vejam os próprios programas que a própria Câmara diz que quer desenvolver e que está em curso de desenvolver, mas que demoram anos e anos e anos e anos a ser aprovados. Portanto, é este efeito tampão que a Câmara está a ter na cidade, que no nosso entendimento está a bloquear o aumento da habitação. E porquê? Porque há este estigma contra o capital, há este estigma contra os privados. A única forma que um socialista consegue entender uma relação com o privado é de cliente-fornecedor, portanto, old school, não é? Nós compramos, fazemos um contrato, demoramos de 5 anos a montar um contrato e a blindar um contrato com todos os medos que nós, eles vão nos enganar aqui, vão nos enganar ali, e depois, passados estes 5 anos, lançam o concurso, depois ninguém aceita o concurso, depois demoram mais 5 anos a montar. Estás a perceber? Ou seja, há aqui uma carga ideológica num tema que é chave. Mas, por exemplo, como é que eu faço, ou como é que tu pretendes, neste caso, com o candidato, que um barraco na ajuda custe 100 mil euros, deixe de custar efetivamente 100 mil euros? Não, mas se a pessoa que tem o barraco na ajuda quer vender a casa por 100 mil euros... É porque assim, uma pessoa que quer comprar a casa... Como deve dizer, eu sou aqui da Margem Sul e, portanto, tive muitas pessoas que eram de Lisboa e passaram a vir para cá. Claro. E se venderam bem as suas casas... E a questão é que os preços aqui da Margem Sul, que antigamente eram super convidativos, já não começam a ser tão quanto eram. Mas continuamos a falar do mesmo. Eu não me choca tanto, ou neste momento, obviamente é um tema da requalificação, a própria Câmara também tentou requalificar em uns prédios e fazer umas obras e gastou cerca de 400 mil euros por apartamento só em obras. Portanto, tudo isto, quando estamos a falar do Estado, estamos a falar sempre de circuitos que, por burocracia, têm tempo, uns passos e têm uma dinâmica que é uma dinâmica que não se adequa àquilo que é a dinâmica de mercado. E se nós estamos a falar de habitação, temos que fazer sérios e dizer isto é um mercado, isto é uma indústria. Portanto, existe um conjunto de players em toda a indústria, desde os promotores, os construtores, os imobiliários, os gestores de ativos. Portanto, há toda uma cadeia de valor que está disponível para ser aquilo que no passado, pelo menos eu recordo, antes da Expo 98 e a própria Expo 98, tiveste um sentimento dos construtores da cidade.
Tu tens um edifício aqui no início da Parque das Nações, uma obra aos construtores da cidade. Porque as entidades eram envolvidas, havia este espírito de ter nos privados uns parceiros da construção da cidade. E hoje isto morreu. Hoje os privados são para controlar, cuidado, o que é que eles vão fazer, porque não só o Partido Socialista, é todo depois a esquerda que apoia e mantém, não só no governo, mas também aqui na Câmara, não é? Ou seja, a Câmara é apoiada por um deputado, por um vereador do Bloco de Esquerda. Portanto, todas estas dinâmicas levam a que as pessoas que verdadeiramente querem construir, querem investir, tenham um tema de imprevisibilidade tal que só alguém com muita coragem, e nem é muito dinheiro, é muita coragem, é que se mete nisto. Isto é um tema de risco significativo. O preço das casas aumenta, e é o que me dizem, eu tenho que acreditar nisso, também em parte muito significativo pelo tempo que demora a construção. Não é? Ou seja, todos estes processos estão pendurados aonde? Na Câmara. Nos ciclos da Câmara, na gestão da Câmara. Portanto, nós queremos voltar a esta ideia de não só construção e planeamento e promoção imobiliária em conjunto, tudo o que nós estamos a falar, se nós estamos a falar de um problema que de facto a Câmara quer ajudar, e os terrenos em última análise são da Câmara, e há planos para a Câmara pode naturalmente ser promotora e as políticas públicas, e injetar políticas públicas, eu não sou nada contra o não, deixa andar, vende. Não, as câmaras podem perfeitamente juntar-se em parceria com com estas entidades e desenvolver os planos. Mas depois todo o ciclo, ou seja, eu garanto uma concessão, eu garanto uma parceria é esta confiança numa entidade parceira para vários anos. Portanto, eu injeto à cabeça uma previsibilidade, eu injeto à cabeça aquilo que pode ser, naturalmente, o número de casas aplicadas com determinados condicionantes. Um dos modelos que era facilmente para acelerar toda esta necessidade de trazer pessoas, esta questão da especulação imobiliária muitas vezes está associada à venda, à compra e à venda, ou seja, o mercado imobiliário é muito atrativo, porque comprar uma casa, vender uma casa... A questão aqui é, qual é que é a barreira, a linha que separa aquilo que é investimento imobiliário daquilo que é especulação imobiliária. Pronto, e há uma barreira que é muito... não há uma barreira, mas há pelo menos um momento que é muito fácil de interpretar isso, que é o momento em que as pessoas compram as casas não para vender, mas para investimento. Não é? E isso é o risco da especulação imobiliária. Agora, Lisboa entrou na mesma lógica que muitas outras capitais europeias, que é a ótica do leilão, ou seja, temos um português que dá, vamos pôr aqui os 100 mil euros pelo barraco na ajuda, mas vem um francês e paga logo 200 mil. Portanto, vende-se logo ali ao francês, por assim dizer. Mas nós olhamos respeitando o mercado, a Lisboa, não é? Respeitando o mercado, porque assim, é essa a globalização em que vivemos, para o bem e para o mal, há um fenómeno que é o tal fenómeno da tal linha, que é, será que o francês depois vem morar para Lisboa, não é? E o interesse da Câmara é que as pessoas venham morar para Lisboa, que venham gerar negócio, que venham gerar serviços, que venham gerar emprego. Nós queremos repovoar a cidade, nós não queremos vender a cidade, não é? E esse fenómeno consegue ser lidado, e é uma das propostas que nós temos, numa promoção ou das políticas públicas não assente na promoção da venda, porque isso, de facto, poderia ser mais viável se tivesse um problema, por exemplo, de encaixe financeiro no curto prazo, portanto, querias vender e ter o teu dinheiro, mas numa lógica de projeção de longo prazo, os modelos de build to rent são modelos muitíssimo interessantes. Ou seja, em que a construção e aquilo que é a direção que a Câmara te vai dar, ou a política pública que vai dar, é dizer, nós vamos apoiar, vamos permitir que termos esta parceria há 25, 30 anos, 50 anos, mas as casas são construídas para aluguer. E tu dizes, mas é interessante, há muitas entidades que o que querem é isto. O mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, é um mercado que estamos a falar de um investimento de um fundo, de pensões, etc. É isto que quer. Isso eu compro já. Ou seja, um investimento estável durante 50 anos numa capital como Lisboa é já. Estás a perceber? E o que é que isto permitia? É que toda a construção, de facto, vinha trazer pessoas. Se a tua rentabilidade vinha do aluguer, tu queres alugar as casas. E ainda assim, tu também podes, e os modelos, e os privados, se for bom para os privados e para os dois lados, os privados não são, nós não queremos... Não, o problema é que tu entraste num modelo socialista, que é preparar contratos leoninos e apresentá-los aos privados, e depois quando o privado diz, são malucos, mas isso não é uma parceria, isso aí são vocês que nos querem sacrificar. Eles vão dizer, viram, não há privados que queiram colaborar com o público, está a ver? Porque é uma falsa ideia, ou seja, o público é que tem este sentimento de ostracização do privado, porque se houver uma relação
entre as duas partes, o que vai haver é isto. Não só o público pode e deve promover políticas públicas, neste caso de repovoamento da cidade, como pode até promover estes acordos e nesse contexto, vamos aqui, como vocês vão ser o gestor de ativo, portanto, não estamos a falar de casas para vir para Gevaldes, obviamente, não é? Ou seja, uma promoção, construção e depois gestão de ativo, tudo isto na tal parceria. E estas entidades gestoras de ativos, ok, se houver um conjunto de ativos que têm que ser normalizados ou têm que ser alinhados com um conjunto de tabelas mais de promoção por políticas públicas que possam existir, as entidades, perfeito. Agora, o que nós temos que fazer entender às pessoas é que a intervenção do público, e aqui público, para nós não é público em teoria, é público de partido. Porque a mim não me choca o serviço público e o Estado, tanto como me choca o partido e os partidos e as decisões partidárias e as decisões com ciclos de 4 anos. Isso é que me choca. E quando estamos a falar de habitação, ainda me choca mais. Portanto, nós estamos a falar de modelos de parceria, quando nós vamos lá fora, é que o público que existe é, amigos, preciso trazer pessoas para a cidade, ajudamos. Mas depois todo o processo a seguir, não vai haver, a vereadora vai dar a chave e vai trazer, viram o Fernandino fazer um filme, aqui está uma casa ao pé parece o vendedor da Remax, mas isto cabe na cabeça. E trazer uma bilha de gás. Mas a questão é, vamos continuar a ter cenários em que um estudante que queira vir para Lisboa vai pagar 600 euros por um quarto? Uhum. Portanto, a questão é esta, percebes? A mim nem é a questão da construção e compreendo que essa parte de se tens mais casas, usando aqui a regra básica do mercado, a oferta versus procura, etc, etc, e, portanto, se há mais baixa, se há menos sobe, etc. Mas a questão é esta, na carteira das pessoas, o que é que isto vai concretizar? E aí entramos noutro capítulo, que é o capítulo da segurança e do apoio social, não é? E quem é que deve apoiar e o que é que deve apoiar. Desde logo vamos colocar isto por camadas. Há uma camada nacional, do governo, do governo nacional, há uma camada municipal, depois há uma camada de freguesia, ok? Alguém que queira vir para Lisboa morar é uma responsabilidade social, em última análise, do Estado, não é? Ou seja, alguém do Porto quer vir para Lisboa, ou seja, naturalmente eu quero financiar a pessoa, não é? A Câmara Municipal de Lisboa vai pedir aos contribuintes de Lisboa para construir habitação para os estudantes jovens que vêm do Porto? Ou seja, todos estão a construir, ou seja, eu percebo que todos gostam de fazer, vamos ajudar os jovens, mas eu quero ajudar um jovem lisboeta que se calhar quer ir para Madrid, ou quer ir estudar para Londres, isso é que eu quero ajudar. Portanto, como responsabilidade, primeira, não quer dizer que depois não possa haver destes programas, inclusões dessas variáveis. Agora, temos que nos decidir, não é? Toda a gente andar a fazer campanha a dizer que vai ajudar os jovens, o Primeiro-Ministro diz, vamos ajudar os jovens, o Presidente da Câmara diz, vamos ajudar os jovens, o Presidente da Junta diz, vamos ajudar os jovens. O jovem é o mesmo. E depois, se calhar, vamos ouvir o jovem e andar o jovem a trabalhar para ir pagar os estudos. Há aqui fuga, há aqui assaltar, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Portanto, esta ideia de jogar com os jovens e os pobres, a mim eu não me deixo influenciar por isso, porque isso é a linguagem de quem não quer entender os problemas e quer dizer, os jovens, vamos dar os transportes para os jovens. Mas todos os jovens precisam de coisas grátis. Não há jovens que têm possibilidades de pagar as coisas e têm as suas famílias e têm os seus trabalhos para pagar as coisas. Os jovens ou os idosos. Isto é grupo. São políticas de grupo, são políticas que nós não gostamos. Nós gostamos de políticas direcionadas às pessoas e às necessidades concretas das pessoas e das famílias. E não contem comigo para ver isto para os jovens, para as pessoas. Não. Ou seja, cada euro gasto para apoiar alguém é o euro que outro alguém, está a abdicar também da sua família para poder ajudar, para poder contribuir para a sociedade. Portanto, não me venham pedir a mim, à minha família, à tua família, à família das pessoas que estão a pagar os impostos, para irem pagar impostos para jovens, não é? Muitas vezes para voltar, ou seja, olha pronto, então olha, eu pelo menos também vou andar grátis, não é? Olha, os transportes são grátis. Mas são grátis, não são grátis, estão a ser pagos com impostos de pessoas que se calhar não precisavam de andar grátis. Portanto, esta ideia que eu acho que está tão amarrada, as pessoas estão tão habituadas a esta ideia do grátis, do dar, do Estado, que não se percebem daquilo que para nós é fundamental e que acreditamos cada vez mais que para os jovens é fundamental. Sempre que o Estado está a prometer alguma coisa grátis, está a escolher por ti. E isso é para nós, é a mensagem fundamental para nós. Não deixem que os Estados escolham por vocês. Então, não deixem que seja o Estado. Como é que evitamos então que os jovens estudantes paguem 600 euros por um quarto em Lisboa? Então, mas queres que eu diga o óbvio, que tenho que trabalhar? Ou seja, eu não sei, eu quando vim para Lisboa, depois também vim trabalhar para Lisboa, aluguei um quarto, se calhar era mais barato na altura, já nem me lembro, mas depois quis ir tirar uma pós-graduação e voltei para a casa da minha avó e fui tirar a pós-graduação. Portanto, naquele ano também não consegui pagar a casa. E depois tive a pós-graduação e depois voltei. Portanto, são dinâmicas. Cada um tem que se dar o seu melhor para conseguir atingir os seus objetivos.
Esta ideia de, vou para Lisboa porque tenho casa paga e tenho não sei o quê. Obviamente que se nós tivermos o apoio direcionado à pessoa, nós vamos conhecer a questão é que se o salário mínimo está nos 600, 700 euros, só o aluguer do quarto são 600, o que é que tu vives o resto? Pronto, mas e quem é que criou esse problema? Esse problema também foi os capitalistas que criaram, também os liberais. Mas esse é o problema. Não disse isso. Este é o que nós temos com os socialistas. Claro. E os liberais vão resolver. É uma espiral, não é? É uma espiral. Que é, os ordenados são baixos, mas porquê? Porque o nosso modelo económico socialista está falido, não é? Mas está baixo, então nós vamos aumentar os impostos para as pessoas terem os impostos baixos por nós ainda saímos como os heróis a dar as casas grátis e apoiar os jovens. Toda a vida houve apoio a jovens, eu recordo-me, ou seja, havia apoio a jovem no secundário, havia apoio a jovens na universidade, mas apoios direcionados às pessoas, o Estado conhecia as necessidades das pessoas. Não dava a construir para os jovens e para promover esta ideia, vamos dar aos jovens. Portanto, o conhecer cada vez melhor a individualidade de cada um, de cada família, as necessidades de cada família, eu acho que é uma responsabilidade de todos. Todos os que estão no serviço público. Agora, esta ideia de vamos construir para... Pronto, então se os salários são baixos, construímos nós. Mas se construímos nós, de onde é que vem o dinheiro? O dinheiro está a vir dos impostos e da dívida. Portanto, não está a vir... Ou seja, há aqui um perpetuar de uma ideia que temos que ser nós, como iniciativa liberal, a dizer, que chega. Não é? Não são as casas tão caras, são os ordenados tão baixos. E os ordenados estão baixos por estes senhores que se estão a candidatar para o lugar que eu também estou a candidatar. Não foi, foi baixo porque sim. Não é baixo por sim. É porque estes anos todos de governação foram destes senhores que aqui estão. Não é? E esta ideia que alguém tem que passar, não é? Ou seja, não é um acaso, não é um destino de nós termos, como tu disseste, um ordenado mínimo de 650. Mas pior ainda, não é um acaso, não é um destino, teres um ordenado médio de 950. Isso é que é dramático, não é? Ou seja, tu tens pessoas que naturalmente em determinadas fases da vida ainda estão no ordenado mínimo, isso é preocupante. Agora, 950 euros um ordenado médio, quase 50% das pessoas não chegam ao limiar de pagar IRS. Mas isto é um Estado, isto é um país que está suficientemente motivado para avançar. Isto é um país cheio de pessoas cheias de necessidade. E o Covid não veio ajudar nada, por isso é que nós acreditamos. Se há aqui sinais, não é? Sinais externos, o Covid tem que ser esse momento. Ou vamos voltar a 2019 e voltar a acreditar nos socialistas e na esquerda a dizer que agora é que é, não, agora é que nós vamos conseguir. Não, eles não entenderam, agora é que vai ser, não é? Então vamos mudar e vamos avançar. E essa é a nossa convicção. É que isto não são umas eleições, isto são as eleições. Isto são as eleições em que as pessoas podem sair de casa, as tais 49% das pessoas de Lisboa que não saem, não vão votar, devem sair de casa e dar um sinal. Aquilo que tu dizias, o apelo ao voto é fundamental. Se depois de um ano fechado em casa, depois de todo este mundo, as pessoas não dizem, não têm um gesto de esperança, olha, se lixe, vou votar a iniciativa liberal, deixa ver o que é que vem dali, não é? Portanto, se não querem dar este sinal, é uma mensagem que nós também teremos de retirar, mas é triste por este sentido, que as pessoas podem mesmo, as pessoas não estão a perceber o potencial e o poder que podem ter nestas próximas eleições. O sinal que podem dar ao país, à cidade naturalmente em primeiro, mas ao país, não, estas eleições são para votar. E vamos votar porque queremos acreditar que o Portugal pode ser diferente daqui para a frente. Portanto, quanto a este jovem que está no quarto de 600 euros, portanto, é esperar por umas novas eleições legislativas e esperar que a Iniciativa Liberal entre para um governo para que o salário mínimo nacional aumente, por assim dizer. Não, ou pedir para uma maior flexibilização das leis do trabalho para poder ter um emprego que lhe pague e que possa, com a flexibilidade que ele achar, poder ganhar dinheiro e não ter que pagar impostos cada vez que se levanta da cama, não é? Para ter um estímulo de acreditar mesmo... Mas isto será tudo vindo, vamos chamar assim, do poder central. Ou seja, em primeira instância não quer dizer, lá está, mas não quer dizer que depois, caso não se possa apoiar, naturalmente a Câmara tem estamos a chegar onde eu quero. De proximidade, não é? De proximidade. Pronto. Ou seja, mas de proximidade, perceber situações, ou seja, quando nós temos um conjunto de situações de carência forte, não é? Na cidade, temos de ouvir dos sem-abrigo, das pessoas realmente necessitadas, das pessoas muito mais... Um jovem, obviamente, está numa fase inicial da sua carreira, se pudermos ajudar com potencial, fantástico, mas terá sempre muito mais genica para poder desenvolver outro tipo de iniciativas do que, se calhar, alguém com apoio social sénior que não consegue mesmo resolver o seu problema. Portanto, os jovens têm esta capacidade, que os outros podem não ter, de irem à procura. Eles não vão à procura e lá está, não é que só por culpa deles, é porque eles realmente acordam e dizem, ok, já percebi, então vou ter que fazer aqui um pescatezinho, vou ter que fazer aqui um part-timezinho. Ainda o grande filme não, porque agora tem que ser um contrato e não contrato e por fora e coisa e tal. Portanto, este ambiente é um ambiente que não promove esta ideia, de que se um jovem quiser, paga 600 euros e ainda lhe sobra dinheiro.
Porque o trabalho é valorizado e o trabalho que ele for dedicar ajuda-o a pagar aquela universidade. E se for para estudar à noite, vai estudar à noite e trabalhar de dia, porque é essa garra que nós queremos ver nos jovens. Os jovens que podem mesmo fazer a diferença e querem fazer a diferença. E nós temos o país cheio de jovens destes. Portanto, é também esta mensagem de desesperança que o socialista, naturalmente, porque querer promover dependência, tem que promover, não é? Coitadinhos. Eu lembro sempre a minha bisavó, tinha esta característica, por isso é que cada vez que estou na política lembro muito dela, porque ela há duas palavras dizia coitadinho. Qualquer coisa que acontecia, coitadinho. E é este o espírito que nós passamos a viver em Portugal, o país dos coitadinhos. Não é porque as pessoas sejam coitadinhas, é porque interessa à esquerda tratá-los como coitadinhos. Porque é a forma também depois de dizer, pronto, e aqui vamos nós proteger-vos. Mas proteger é domesticá-los. Ou seja, o que está a acontecer em Portugal nos últimos anos não é proteção. Nós acreditamos, obviamente, os neoliberais não acreditam no Estado. Claro, acreditamos no Estado Social. Um Estado de amparar as pessoas, de estar lá para as pessoas quando elas mais necessitam. Mas isto já não é amparar. Isto é domesticar o que está a acontecer em Portugal neste momento. Portanto, e é isso que nós não dizemos, é o A ou B. Não pode continuar aí neste sentido. Não pode continuar a ser o problema como é que o jovem vem para Lisboa estudar num quarto de 600 euros. E qual é a solução? Ou seja, mas a única solução é o Estado pagar-lhe, ou a Câmara Municipal pagar-lhe um quarto, ou construir quartos para jovens, mas é isto que nós temos que mudar. Há soluções, mas não podem passar por utilização de recursos públicos utilizados de forma prescritiva e muitas vezes condicionada, não pelo interesse necessário dos jovens, mas por aquilo que são os interesses partidários e as medidas que nós assistimos muitas vezes, fica a sensação que são medidas para eleitores, não são verdadeiramente medidas para jovens. Pronto, a questão é esta, às vezes procuramos alternativas onde tentamos, mais possível, e nem sempre é possível, não é? Porque... Sim, eu estudei em Lisboa e morava em Martins, em Sintra, não é? Mas tenho que morar em Lisboa. Eu desculpem esta franqueza, mas eu não entendo essa ideia do porquê que uma pessoa tem que morar em Lisboa. Dava-me jeito de morar e vir todos os dias de comboio e haver greves da CP constantemente. Mas pronto, vir de Sintra para Lisboa e de Lisboa para Sintra, dava mais trabalho. Não é? Mas é isto que é uma coisa natural nos momentos iniciais. Sim, mas repara, estamos a falar de 600 euros, e estou a falar de 600, não é um número que eu estou a tirar para o ar, era mesmo Sim, claro, e às vezes é uma casa, é um quarto, não é? Exato, portanto, é mesmo o valor que um colega meu da faculdade pagava, claro, mesmo por trás do estádio do Sporting. Portanto, estávamos ali na cidade universitária, portanto, ele estava ali 5, 10 minutos a pé. Mas ele estava a pagar esses 5, 10 minutos, não é? Pronto. Mas sem o raciocínio, que é, tudo bem, estão aí os 600, mas por exemplo aqui na Margem já estão a começar a passar para os 300, 400. Claro. Por isso, isto vai alastrando, não é? Quer dizer, mas vai alastrando porque é que se calhar a pessoa que está em Lisboa tem que ir para Setúbal para estar a uma hora de distância de Lisboa. Nós acreditamos, mais uma vez, ou seja, é aquela coisa, não vai resultar. Muitas vezes quando nós nos dizem, isso não vai resultar, é um medo. O português naturalmente tem muito receio da mudança, e é uma característica que nós temos como povo e tem que ser compreendida, mas é alimentada nos últimos anos por este medo de, já está tão mal, como é que nós vamos querer arriscar mudar? Mas nós acreditamos mesmo, com uma nova agenda liberal e com um pensamento um bocadinho mais de solução na cidade, mais de envolvimento da comunidade, que nós, ao construirmos muito mais em Lisboa, tu vais combater isso pela oferta e tens de conseguir combater isso pela oferta. E isso naturalmente vai equilibrar. Não vai equilibrar aquilo que é o problema de base, também nesse caso, que é as pessoas também ganham muito mal. Porque a economia está muito dependente, de forma geral, de tudo o que é o Estado e toda esta lógica de subsídio à dependência, etc. Mas esse problema eu não posso resolver em Lisboa. O que é que eu posso fazer em Lisboa? E isso é uma mensagem muito forte. Eu posso não ser o próximo candidato ao governo, ou posso não ser da mesma cor do partido do governo, ou posso não ser um instrumento de contrapoder para outro partido ir para o governo. Eu posso, pelo menos em Lisboa, ser aquela pessoa que está a pensar em Lisboa. Isso para nós é muito importante, porque infelizmente todos os outros partidos do sistema, e basta ver os candidatos, não é? Ou seja, candidatos que são constantemente os mesmos candidatos que foram candidatos a deputados e agora são candidatos aqui. Ou seja, isto são jogos de poder, não é? Quem é que verdadeiramente isto é o que nós queremos mostrar? Ou seja, será que se nós não tivermos aqui uma cidade um pouco mais independente, que faça também alguma pressão junto do governo, nós não conseguimos ter uma Lisboa diferente, mais dinâmica?
Deixa-me trazer outra bandeira, a questão da saúde, não é a mesma coisa. O governo apoia a saúde, a Câmara apoia a saúde, a Junta apoia a saúde, a pessoa depois quer um seguro privado porque ninguém lhe dá saúde, não é? Mas onde é que a Câmara pode intervir? Pode fazer esta coisa, vamos dar seguros grátis, etc., que é fantástico, não é? Prometer tudo grátis, etc. Ou pode, se tivesse a tal independência que não tem, perguntar porque é que é um hospital de todos os santos, que agora também não se pode chamar Todos os Santos, porque parecia mal, apesar de Todos os Santos ter sido o primeiro hospital de Lisboa, não se pode dar nome de Todos os Santos hoje em dia. Então, não sabia dessa, estás-me a dar uma novidade. O quê? O Hospital de Todos os Santos? Que não se pode chamar Todos os Santos. Não, obviamente, então um Estado laico nem sequer pode respeitar uma coisa que é história, não é? Portanto, eu, obviamente, como liberal, quando dizem que se vai chamar Todos os Santos, que foi o primeiro hospital da cidade de Lisboa, se chamava Todos os Santos, é um respeito histórico, não é um processo religioso. Mas Exato. Pronto, criou muito prurido e pronto, ficou o Hospital Oriental de Lisboa, que é assim super trendy, né? Que está para ser construído há quantos anos? Há 5 ou 6 anos, desde 2018, que era a data de construção. Por 7 para a frente. E entretanto apareceu a CUF ali na... Não, isto é ali nas Chelas. Sim, mas só fazer o comparativo. Constrói. E nós estamos à espera daquele hospital que vai e deveria integrar todos os hospitais centrais aqui de Lisboa, mais uma instituição de Lisboa que anda para lá embrulhada, chamada o Hospital da Dona Estefânia, não é? Que também foi para lá embrulhado, não é? Nós temos a Dona Estefânia como uma instituição da cidade e que naqueles planos que são feitos algures no Ministério da Saúde e tal, alguém percebeu que aquilo que era uma entidade da cidade, que era o Hospital da Dona Estefânia, apareceu numa ala lá enfiado dentro do hospital. Mas pronto, o tal distanciamento e comprometimento que a liderança de Lisboa tem em relação ao Governo Central, que não permite ao Fernando Medina dizer, onde é que está o hospital da minha cidade? O que é que ele vai chatear? Ao chefe, não é? Vai falar com o António Costa? Não é? Não faz sentido. Portanto, é isto que nós queremos combater. O que uma cidade de Lisboa não tem que prometer seguros grátis, tem que perguntar porquê é que o hospital de Lisboa não está construído. Agora, vai construir? Não vai construir, mas tem que botar um murro na mesa e tem que mostrar que é isto que eu defender os interesses dos cidadãos de Lisboa. É perguntar porquê é que está este atraso há não sei quantos anos, porquê é que aquilo nem avança nem atrasa, e eu deste o exemplo mais ilustrativo. É porque quando há there's a will, there's a way, não é? Ou seja, o caso em concreto do hospital na CUF é para fazer, tuca, está feito, está a funcionar, as pessoas estão a ir lá. Portanto, todas as camadas do Estado prometem saúde e depois as pessoas querem ir ao hospital da CUF, ter um seguro para ir ao hospital da CUF porque querem ser tratadas. Portanto, as pessoas estão cansadas desta ideia da saúde pública. As pessoas querem saúde, não é? As pessoas estão cansadas de terem passado um ano em Covid e verem políticos a defender o Serviço Nacional de Saúde. Mas que irresponsabilidade é esta, em vez de se andar a defender o Sistema Nacional de Saúde, uma ministra andar a defender o Serviço Nacional de Saúde, os parceiros do governo andarem a ameaçar nacionalizar hospitais privados para isto e para aquilo? Mas isto é forma de gerir um país, é forma de gerir a boa vontade entre as pessoas. Esta ideologia que faz com que as pessoas, no final do dia, estão ali, pronto, olha, deixem-me esperar, não é? E é isto que nós não queremos. Nós queremos verdadeiramente que as pessoas se foquem nesta possibilidade de terem saúde. Isso não dá no público, dá no privado. Ou seja, é esta ideia de colaboração. O nome está definido. Sistema Nacional de Saúde. Até tem o mesmo nome. Podiam continuar a promover o SNS, não é? Agora, este combate em coisas como a educação, a saúde, o público, o privado. Não há educação pública e privada, não há saúde pública e privada. Há saúde e há educação. Entrega através de diferentes formatos, mas o foco tem que deixar de ser a entrega. Vamos defender o serviço público. Eu quero defender a saúde das pessoas. Não é? E é essa mudança de paradigma que nós queremos fazer que as pessoas acreditarem que é possível. É possível que elas combatam ou que lutem pela sua saúde, que naturalmente poderá passar pela essência, naturalmente, um Serviço Nacional de Saúde. Agora, a luta de uma pessoa, de uma família, não é lutar pela ideologia do serviço público. É lutar pela boa existência de um Sistema Nacional de Saúde que é, naturalmente, governado pelos governantes, pelo Ministro da Saúde. Okay? Portanto, toda a orquestração do sistema, público, privado, social, é da responsabilidade do Estado. Não é? Ou seja, isso é que era natural. Ora, este constante combate, mas eles só querem as constipações e os outros fazem as operações, é isto que temos que resolver de uma vez por todas. Porque no vai e vem destas discussões, deixo o melhor exemplo. Há um hospital por construir em Chelas e há um hospital à beira-rio já construído. Bom, olha, deixo-te aqui o desafio que, se quiseres aqui no Seixal, ganho-te, porque o Hospital de Seixal, eu tenho 26 anos e ainda eu não era nascido, já se andava a falar disso e ainda hoje não existe. Portanto,
enfim. E eu faz-me choque depois como é que as pessoas... Mas depois decidiu, mas repara, mas depois aqui a CDU Seixal diz que está em luta com o governo, estão sempre em luta. Estão em luta com o governo, que é de esquerda, e portanto não foram capazes de aproveitar a geringonça para fazer isso. O PS Seixal diz que está tudo coordenado para se fazer. Portanto, claro. A primeira pedra já foi lançada, não sei quantas vezes, para te ser honesto. Mas pronto, é o que temos, é isto. Mas pronto, mas depois também há aqui a parte dos seguros de saúde. E pronto, tenho pessoas que trabalham diretamente com seguros de saúde, que os fazem, que trabalham nessa parte toda de como criar um pacote, etc, etc. E houve também muitas alterações que tiveram que ser feitas, porque havia coisas que uns cobriam e outros não cobriam. Portanto, claro. Nem todo o seguro de saúde também é igual. Portanto, enfim, às vezes também só ter um seguro não se faz seguro. Mas tem uma coisa boa, que é criado, e cada vez mais a indústria dos seguros tem evoluído bastante nesse sentido, são criados em função da pessoa, das necessidades da pessoa. Sim. Não é o hospital para todos e depois não dá. É para todos, mas depois não dá para ninguém. Não, ali pronto, há ali uma gestão de expectativas. E se uma pessoa... E porque aí nós, obviamente, esta questão dos apoios, nós estamos sempre a falar dos grátis, mas nós já falámos no passado, para nós, pode-nos fazer sentido, mais uma vez, na necessidade, apoiar as pessoas. O tal mas pelo variável, por permitir às pessoas terem o tal acesso ao Sistema Nacional de Saúde. E é isso que nós queremos promover, a existência de um sistema de colaboração público-privado e social, que seja orquestrado na medida do possível pelo Estado, o melhor que possam, mas que também dê esta estabilidade aos privados, poderem montar os vários pacotes em função, e ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora, porque o Estado a apoiar, pode apoiar precisamente no diferencial. Não é? Se alguém diz, olha, mas a mim o seguro está-me a sair mais caro porque tenho esta morbidade, etc. Pá, pronto, então aí pode haver o apoio no diferencial, o Estado faz o diferencial nisso, ou seja, há inúmeros modelos. No entanto, aquilo que nós nos devemos focar é a saúde em função do cidadão e não da oferta. Porque é isso, Seixal, Lisboa, estamos todos na mesma situação, está tudo à espera, não é? E a única coisa que serve é disto 4 em 4 anos, de me lançar mais uma pedrinha, agora é que vai ser. Exato. Mas pronto, eu até já cheguei a propor um hospital de Amadora Sintra que fosse para toda a área, para toda a margem sul, ao fim e ao cabo, conseguisse quase estender até Setúbal alguns cenários, porque depois, repara, a questão é que também o Hospital de Seixal viu propostas que aquilo não era mais do que um centro de saúde com camas, porque depois não tinha parte de cuidados intensivos, não tinha parte de oncologia e, portanto, hoje em dia, isso já não é um hospital, não é? Portanto, os hospitais também eles próprios reconfiguraram-se. E o mundo está com uma velocidade e está com uma dinâmica e uma complexidade que, naturalmente, um player que esteja na indústria da saúde tem muito mais competências porque está naquele ritmo de como é que se monta um hospital, os interesses e pensa na rentabilidade das coisas e tem muito mais flexibilidade, não é? Ou seja, esta coisa de demorar 10 anos a montar um hospital, desde que ele é pensado até que ele aparece, até desalinha com as boas práticas e por aí fora, não é? Portanto, é esta necessidade de aceleração que para o Estado continuar a ter o seu papel importantíssimo de promover políticas públicas, tem que haver muito mais colaboração. E é isso que o Estado não consegue fazer. O Estado é o meu hospital e eu vou contratar um empreiteiro, um pedreiro para fazer o hospital. Pronto, isto são fornecedores, não são parceiros. E pronto, dá sempre a geneira. Pior, quando os parceiros se demonstra que os parceiros, não só na construção, mas depois na gestão, também demonstram melhores rentabilidades financeiras, como foi o caso também que tivemos no Hospital de Braga, tem ideologia, não, mas nós não queremos PPPs, os PPPs são uma vergonha e estamos a dar aos privados, pronto, e acabam-se com PPPs que são modelos de gestão que está demonstrado, ou seja, o Tribunal de Contas que diz, está demonstrado que tem melhor gestão dos dinheiros públicos do que aqueles que são os dinheiros, que nunca se... Ou seja, depois tudo que é como é no Estado é tudo grátis, ninguém, escrutínio não é tão importante. E acaba-se com parcerias público-privadas porque lá está, ideologia pura e é isso. Agora, há certas parcerias público-privadas que aquilo parece quase um jogo de casino. Não, mas foi. Ou seja, as pessoas depois também não percebem que as coisas têm tempos e têm momentos. A primeira parceria público-privada no Hospital de Amadora Sintra foi uma experiência. Não correu bem, mas não correu bem pela imaturidade dos modelos e são coisas naturais, obviamente, depois podem se ir ajustando, mas temos que perceber que um insucesso de uma parceria no passado, no timing que foi feita, era assim que as coisas aconteciam. Não podemos colocar uma marca PPP nunca na vida. Isto não faz sentido.
Os contratos a seguir ao Amadora Sintra, nomeadamente de Cascais e por aí fora, foram todos, Beatriz Ângela, foram todos muito mais robustos. Talvez no exagero depois, né? Depois fica tudo tão assustado, vai para o outro extremo do controle. João, Bruno, vamos avançando porque eu ainda tenho mais duas perguntas, dois temas para te fazer. Vamos começar pela parte social. Ou seja, Lisboa já não é aquela Lisboa que era da Primeira República, ou seja, acabava ali na chamada Rotunda, onde hoje temos o Marquês de Pombal, e por isso é que tudo o resto se chamam as Avenidas Novas, não é? Portanto, Lisboa é muito mais do que isso, e às vezes Lisboa confunde-se com aquilo que é a própria área metropolitana, portanto, às vezes já estás noutro concelho, mas parece que ainda estás em Lisboa, porque às vezes não há um descontinuado, portanto, não notas a diferença do ordenamento do território, das pessoas, das casas, o que é que seja. Mas a questão é que Lisboa, já falámos aqui em Shell, já falámos na Ajuda, enfim, já falámos aqui de vários outros pontos. A questão é, Lisboa, para todos os efeitos, continua a ter bairros sociais, e continua a ter todas essas partes menos boas, por assim dizer. João Soares, se não estou enganado, uma das suas grandes bandeiras foi a questão do Casal Ventoso. Espero não estar a fazer aqui nenhum erro a nível de datas e de presidente da Câmara, mas continuamos a ter vários bairros à porta das cidades e continuamos a ter algumas partes da cidade que não são seguras de estar, por assim dizer. Apesar de Portugal ser o terceiro ou quarto país mais seguro do mundo. Show, era passou para o quarto. Sim. Não, eu não acho, começando só se calhar pelo segundo. Naturalmente o tema da segurança é um tema sempre sensível, porque o tema da segurança tem uma característica que eu trabalho em segurança na parte digital há muitos anos, é que não é só factual, não é só os números da segurança, é o sentimento de segurança que as pessoas às vezes têm. E enquanto os números podem dizer, mas não há assaltos, basta um caso amplificado, basta haver uma partilha, um boato sobre isso ou sobre aquilo, que cria um ambiente de desconforto nas pessoas. Portanto, a segurança é um tema bastante sensível. Ainda assim, eu não tenho neste momento essa sensação de que existe um problema significativo de segurança na cidade. O que é que existe? E isto sim, também pela gentrificação da cidade e pela cidade estar cada vez mais idosa e porque existem naturalmente outras dinâmicas, não da criminalidade, mas se calhar da pequena criminalidade, daquele rufo ou daquele pequeno incidente de local, que é natural que nós consigamos encontrar novos modelos que possam, pelo menos, responder, se calhar não ao tema da segurança, mas pelo menos ao tema da proximidade, ok? E nós compreendemos que o tema da proximidade é um tema sensível. Ao avaliarmos os cenários atuais, nomeadamente a questão da Polícia Municipal, das super esquadras versus esquadras locais, etc., nós percebemos que isto é um enredo, mais uma vez, bastante complexo, ou seja, a Polícia Municipal tem os seus afazeres, não consegue desempenhar este papel, as esquadras e a PSP também são sempre descapitalizadas e também não conseguem. A mim, das coisas que mais me causa confusão é ver um polícia num supermercado, fazer plantão no supermercado, é uma coisa que me deixa fora de mim, porque não é assim que se lida com a autoridade, mas pronto, é a forma de financiamento que se encontrou muitas vezes para pagar o gasóleo dos carros e pronto, e é o que é. E que lá está, não tem a ver com a Câmara. Mas agora o que é que a Câmara pode fazer? A Câmara, e nas nossas discussões internas, que estão sempre a procurar soluções que não têm que ser imaginativas e disruptivas, mas tem que ter aqui este traço liberal. E nós lembrámos, alguém lançou, e os guardas noturnos, não é? E isto já foi há 3 ou 4 meses. Realmente os guardas noturnos nunca mais ouviu falar disto. E mal temos só à procura, porque na nossa infância nós lembrávamos... Era uma coisa muito anos 80, 90, não era? Existiu. E na verdade continua a existir. Portanto, é uma função, uma profissão liberal, ok? É uma profissão liberal que de facto está institucionalizada, existe e continua a existir, que de facto podia ser recuperada, não só para dar a tal tema da proximidade, portanto, não é para substituição de polícia ou de autoridade, mas da tal proximidade de alguém circular no local, ou seja, ter aquela presença que a pessoa fica desconfortável de pinchar a parede. Mas a questão é que competências têm esse guarda noturno. É porque é da lei, ou seja, é da lei. Mas a questão é que os seguranças, a questão é que tu tens muitas vezes seguranças em lojas de cidadão, em centros de saúde e tudo mais.
que a função deles basicamente são uma extensão da secretaria e, portanto, aquilo que estão ali a fazer Claro, é basicamente guarda noturno tem dão-te as senhas e quando há um conflito qualquer já não se metem porque não têm capacidade de espera. Mas nós, lá está, e por isso é que queremos sempre dar esta nota de que uma coisa é criminalidade, uma coisa é recorrer a crimes, emergências e não emergências, mas num contexto de crime. Outra coisa é a proximidade. É alguém estar e ser entendido como a pessoa que bate aquela rua à noite. E isto evita aquilo que às vezes são... Ou seja, quando nós dizemos que Portugal e Lisboa não é uma cidade com criminalidade, mas nós não queremos que venha a ser, nem esperar que venha a ser. Portanto, às vezes o evitar aquele ignite, não é? Aquele início destes problemas, só tem a ver com isto. É se andar sempre ali alguém que não é mais do que um hub, como tu estás a dizer, ou seja, não vai ter uma intervenção, mas é aquela coisa do, como é que chamava? Havia um programa que é o Rapaz, não é? Que havia havia uns desenhos animados quaisquer, que era só o tipo que andava lá e só dizia, opa, o rapaz. Porque é essa proximidade que pode fazer falta às pessoas. Aquela proximidade da senhora que sai e vê os programas da manhã a dizer que esta foi assaltada, esta foi violada e esta foi maltratada e que depois tem medo de sair à rua. Mas o senhor Abel passa ali, está ali, e venha lá comigo ali ao supermercado. Portanto, são profissões liberais que têm todo o enquadramento e aqui a única nota que nós, lá está, para também depois não ser tudo olhar para o passado, nós questionamos porque é que não pode haver uma alteração legal que faça com que o guarda noturno possa também ser um guarda diurno. Portanto, o que nós, de alguma forma, procuramos aqui tentar promover esta ideia do guarda de bairro, que não é o polícia de bairro, não é a criminalidade, mas é esta função. Quem é que vai bancar isto? Não é a Câmara. Ou seja, é a possibilidade da Câmara dizer, promover, vejam lá, porque há muitos bairros, se você mas os condomínios. 2 euros a cada um a rodar, até vais desenvolver mais as comunidades, o sentido de comunidade, e isto está montado nesse sentido, é isso que nós também queremos promover, que as comunidades tenham mais esse sentido de interajuda, mais de localização, e que não se sintam que se estão a substituir, não tem polícia à porta, não tem polícia porque não faz sentido haver um polícia em cada porta. Não é? Agora, pode haver esta combinação de ter um polícia numa esquadra, ou numa super esquadra de proximidade, e depois ter este guarda de bar, está ali, mensalmente, o que é que custa, não é? Fazer estes 5 euros, não sei, 10 euros, não faço ideia de quanto é que será, não fizemos as contas, mas para poder promover este tipo de função. Convém fazer as contas. Do guarda noturno, ou seja, o que falta, a menos que eu quisesse também eu ser guarda noturno, eu podia fazer as contas. Agora, de resto, é uma função, liberalização do mercado, é isso. Os players têm que ter leis claras, e montam os seus negócios e cobram o que quiserem cobrar. Era o que faltava, era depois nós irmos dizer quanto é que era o preço à hora do guarda noturno. Não é? Portanto, é promover este tipo de profissões liberais. Portanto, este tema da segurança é muito importante. O segundo que tu falaste, para mim também é muito sensível, em particular num tema que não abordámos aqui, que é o tema da mobilidade. Portanto, a questão de Lisboa, onde é que acaba de Lisboa, onde é que começa Lisboa... Mas já vamos à mobilidade. Vamos ficar-nos agora pela questão social, bairros. Porque já vamos à mobilidade. Mas que era da transição, ok? Da transição, está a dizer, das periferias, etc. Onde é que começa e onde é que acaba? Os bairros, neste momento não há bairros de lata, nem há bairros clandestinos em Lisboa, temos que ser sérios, não é? Ou seja, o que existem são bairros sociais. Tu dirás, mas estão muito mal geridos, e estão geridos por quem? Pela Gevaldas, que é uma empresa clássica em Lisboa, que existe há anos, e que é uma empresa que tem como responsabilidade gerir e fazer, é uma empresa de gestão de ativos, efetivamente, de cobrar rendas e de gerir esses bairros sociais, e só o facto de tu demonstrares que essa noção de continuar a haver bairros sociais, só demonstra que esta empresa não está a fazer o seu trabalho. Portanto, é uma das empresas que nós temos sinalizadas para reintegrar rapidamente na Câmara Municipal de Lisboa e potencialmente externalizar e subcontratar esta gestão de ativos a privados que possam ter, de facto, não só uma melhor gestão destes bairros, mas esta noção de que um bairro não tem que ser construído e depois começar a cair até aparecer outra vez um mau bairro. Portanto, um gestor de ativos tem como interesse manter. Ora, quando tu vês as contas da Gevaldas e que uma empresa que tem como objetivo cobrar rendas nem sequer consegue ter o orçamento, não é igual ao volume das rendas, portanto, nem sequer as rendas consegue cobrar, nem sequer consegue naturalmente tomar conta dos seus ativos. Portanto, esta ideia da guetização, não é, por via uma coisa é o bairro social, outra coisa... Não, o bairro social é um bairro que pode ser, se for gerido como deve ser, e não necessariamente pelos interesses políticos de depois ter os sacos de votos, também como tu sabrás muito bem, que esses bairros depois alimentam, não é? Ou seja, naturalmente tem que ser gerido com outro tipo de dinâmica que não seja esta dependência ou este medo também político de intervir demasiado nos bairros sociais, porque depois começam a criar muitos problemas e ao criar muitos problemas perdem muitos votos. Portanto, eu não vejo isto como
uma decisão que tenha um interesse meramente económico, é o interesse de, como tu disseste, um bairro social não tem que continuar um bairro social, no sentido de, esteticamente, de aquilo que pode ter que ter ali dinâmicas que está demonstrado que Magaválios não consegue criar, portanto, são demasiados anos, são 20 anos de Magaválios, se não me engano, que não consegue criar, ou seja, não consegue sair daquela dinâmica do problema e temos que dar ali um abanão àquilo, temos que conseguir requalificar aquele modelo de gestão, talvez diversificar as entidades, não é necessariamente uma entidade que pode substituir a Magaválios, pode haver uma subcontratação a vários, um bairro a vários gestores ativos, há imensas entidades que podem fazer isso, portanto é um dos temas que nós queremos reavaliar para que os bairros sociais não possam ser um fim, mas possam ser o início de qualquer coisa. É isso que nós queremos, que possam continuar a haver esperança nos bairros e que não é só pintar as paredes, não é? Agora, depois vem as modas. Agora, os bairros sociais são todos felizes porque a Câmara Municipal de Lisboa contratou uns artistas para pintar as paredes e fazer uns grafites e com isso as pessoas já se vão sentir melhor. Portanto, nós queremos muito mais, não é? Não queremos só a parte estética, queremos mesmo que as pessoas possam voltar a ter esperança e é isso que nós porque lá está. Existe sempre aquela questão, não é? Perguntamos sempre se o ser humano nasce bom, mas o meio é que o condiciona, não é? Mas aqui, obviamente, acredito sempre que o meio onde tu estás, onde tu estudas, onde trabalhas, onde vives, bem ou mal vai acabar sempre por te condicionar enquanto pessoa, mas não seja a dar-te horizontes. E, portanto, ou te dá horizontes largos ou te dá horizontes curtos. E, portanto, quando tens ali cenários de droga, crime e violação e prostituição à mão de semear e até dá para ter umas coroas e comprar uns BMs de vez em quando. Sim, são problemas que têm origens que não são resolvidas, lá está, com pintar paredes, são muito mais integrantes e esta excessiva dependência dos ciclos políticos eu acho que é muitas vezes o que compromete esses horizontes porque imagino, é preciso muita paciência para conseguir e resiliência para conseguir esses projetos de vida, não é? Estamos a falar de projetos de vida, não estamos a falar de 4 em 4 anos como é que aquilo vai ser. Portanto, acho que há aqui um ponto, tem que haver estes momentos, e é isto que nós queremos trazer para a cidade. Momentos em que, vamos abanar, vamos mudar, vamos pensar de outra forma, e vamos deixar de pensar, pronto, mas sempre foi assim, sempre foi a Magaválios, sempre foi assim, olha, pronto, é assim, é assim. E este é assim, é que muitas vezes, é assim são gerações, é uma geração que se perde, é outra geração que se perde. E é este continuar, que lá está, não é só o que é que vai dar, o que é que a Câmara pode dar. Eu acho que nós darmos este sinal de que queremos novos políticos, novas políticas, já vamos dar esperança de, olha, deixa ver se estes ainda erram pior, não é? Mas pelo menos perceber que tem que ser outros a tentar mudar o rumo das coisas e não podem ser os partidos de sempre a fazerem coisas diferentes. Portanto, vamos ver a Iniciativa Liberal a fazer campanha nos bairros? Não, eu já disse, desde que não seja para falar dos coitadinhos e para identificar aquelas pessoas que dentro dos bairros se conseguem destacar porque têm a tal resiliência individual, que eu acho que é o que também é uma esperança para mim, é perceber que o fatalismo o contexto tem um problema, mas para cada regra há uma exceção. Eu prefiro ir a um bairro falar com aquela exceção do que ir também, como muitos dos outros políticos, ir fazer o choradinho do coitadinho, arranjem-me os miúdos nos bairros que são os campeões do desporto, da educação, do que quiserem, mas arranjem-me os exemplos bons e não é, eu não quero andar constantemente a falar dos exemplos maus para as pessoas sentirem, então vê lá que senão ainda acabamos assim, portanto é melhor votarmos neste, porque senão ainda vamos ficar como aqueles, não é? Portanto, não, hei de ir, certamente, se der essa possibilidade, mas para falar de coisas boas, não para falar das coisas más. Pronto, isso acaba por ser sempre uma coisa que certos partidos às vezes nem sequer lá entram em propaganda, porque lá está, sabem que dali, a partir de já está contado. Exato, os votos ali já não mexem. Enfim, sou certo. Até esse eu acho que se sentem hoje em dia muito abandonados. Nos últimos anos na Câmara tem sido, pelo que nos contam, de um distanciamento muito grande das pessoas, ou seja, tem sido momentos muito quase fanáticos, não é? Muito aquela, não, agora estamos focados naquilo e nós contra todos. E o Partido Socialista, apesar de ter todo este impacto político em Portugal, tu notas sempre um desconforto que é muito estranho, não é? Ou seja, eles têm um poder imenso, mas eles nunca relaxam, não é? Aquilo está sempre ali uma tensão do isto vai acabar. Não é? E acho que estes últimos anos em Lisboa tem sido um bocadinho isso, ou seja, eles têm deixado de falar com as pessoas e têm deixado de prestar atenção às pessoas, se calhar como prestavam no passado, e as pessoas também perceberam que dali já não vem nada de bom para eles, portanto acredito que também vão por outros caminhos. Bem, agora todos estavam a aparecer quase os planos quinquenais de Stalin.
agora focados nesta parte. Bom, vamos para um tema que eu sei que os liberais gostam muito de falar, e tu já estavas a querer avançar para lá a todo o gás. Não sei se a linha do comboio não te iria fazer descarrilar com essa velocidade, mas mobilidade. Portanto, já estavas a enunciar a questão da CP, portanto, das greves. Isso foi uma questão que para mim nunca se colocou, porque tem aqui à porta de casa a Vertagos, portanto, privada, uma empresa privada de comboios, que únicas preocupações que haveriam era caso houvesse greve da Refer, e portanto Refer é quem faz a sinalização, coisa que a Vertagos não pode fazer. Portanto, para mim a questão da greve também nunca se colocava do metro nem do autocarro, porque estando eu na cidade universitária, portanto saía entre campos, e depois a Avenida da República toda em frente, portanto, com um bom dia de primavera ou de verão, fazia-se bem. Chuva, pronto, um pouco mais desagradável, mas abrir-se o guarda-chuva estava feito. Mas julgo que neste último ano, ou pelo menos num curto espaço de tempo, já ouvimos falar 2 vezes de estrada a ceder para dentro do metro, não é? Também me recordo que, fazendo o comparativo, que o metro de Lisboa está cada vez mais a fazer mais barulho. Portanto, confesso que em 2013, quando iniciei a licenciatura, não fazia tanto barulho. E, portanto, noto essa diferença. Isso, pronto, tenho os ouvidos muito sobretudo posicionados para a parte do som. Para quem não sabe, fui DJ antes de ter 18 anos, e portanto a parte da música está. Portanto, acabou por ficar desenvolvido. E portanto temos essa parte. Temos os autocarros da Carris, que eu ouvia também colegas meus a dizerem este não passou cá, e portanto era suposto passar, ou chegavam atrasados, ou então sobrelotados, que com esta questão então do Covid, percebemos que não temos autocarros viáveis, por assim dizer. E depois, pronto, obviamente também partes quase de Lisboa que ficam descontinuadas e que demoras quase uma eternidade para lá chegar, e portanto mais vale ires com o carro próprio, mas depois tens de pagar um balúrdio à AML, ou então usas um táxi ou tudo mais. Deixa-me só dar-te nota de uma vez, de uma conversa que eu tive com o Fernando Medina, à margem do evento, em que ele me dizia: Cláudio, sabes quantos carros é que entram todos os dias em Lisboa? Se nós alinhássemos todos os carros que entram por dia em Lisboa, conseguias ir de Lisboa a Paris por cima dos capôs dos carros. Portanto, não sei se também tinhas a noção desse número de carros que entram em Lisboa. Portanto, vamos acreditar nesta metáfora do Medina, mas é isto também que nós temos. O que nos começa logo por sinalizar um tema, que é: nós temos estas fronteiras administrativas de Lisboa, Oeiras, Odivelas, Loures, Sintra, Cascais, mas depois temos a jornada das pessoas, não é? E a jornada das pessoas não anda nos perímetros de autoridade administrativa que existem. Portanto, essa preocupação é uma preocupação que se materializa naquilo que é uma ideia que tem vindo a ser desenvolvida, e concretizada nos últimos anos, nos transportes dos transportes metropolitanos de Lisboa, não é? E esta ideia do transporte metropolitano de Lisboa devia nos levar a uma reflexão muito séria sobre esta noção de que a mobilidade deve ser vista de forma integrada, e não o presidente da Câmara contra o outro presidente da Câmara, e este é desta cor e este é de outra cor. Portanto, o conceito por trás dos transportes metropolitanos de Lisboa, para mim, parece-me muito, muito interessante. Foi agora recentemente renegociado todo o contrato, e todos os municípios, excepto Lisboa, acordaram um conjunto de entidades privadas para tratar de tudo o que tem a ver, nomeadamente agora estamos a falar de transportes terrestres, de transporte público, das caminhonetes e por aí fora. Okay? Qual é o problema? Chega a Lisboa, não, Lisboa, Carris, chega aí alto e para o baile, como se costuma dizer. Isso é o primeiro sinal que nós gostávamos de dar, de esta necessidade o Presidente de Lisboa não é mais que os outros, e não pode ser mais que os outros, e se o interesse de um cidadão de Lisboa é circular para fora do Conselho e para dentro do Conselho e ir e vir, deve ter esta noção de que o Presidente também está a fazer questão de analisar a área metropolitana de Lisboa, e acho que todo o envolvimento que a Lisboa e a Carris possam ter no transporte metropolitano de Lisboa deve tê-lo, ok?
Dentro de Lisboa, nós começando, e começando aqui pelos pesados, não é? Temos naturalmente logo a questão da Carris, com a nova municipalização, que não são modelos fáceis, porque são modelos de facto que nós vamos testando, e há sempre modelos, nós fizemos uma análise de benchmarking também de outros modelos e outras cidades, e esta questão da privatização é uma coisa que causa alguma confusão, mas há modelos de concessão por todo lado, que poderiam ser utilizados como mais o ímpeto de procurar melhor gestão e não só privatizar. Mas há aqui um tema, nós nem temos no programa a privatização da Carris, pelo menos para já, porque nos estudos que fizemos, neste momento não temos este ímpeto fanático de privatizar tudo, portanto, concessionar, avaliar a qualidade para nós será sempre, numa primeira instância, nestes primeiros 4 anos, mais importante. Agora, o que é que não pode acontecer... Pedro Nuno Santos respirou agora de alívio. Não sei se depende se seja melhor ou pior para o Medina, não é? Mas o que é que acontece? É que há de facto aqui uma barreira daquilo que é a entrada também de transportes públicos em Lisboa, porque depois todas as carreiras em Lisboa são concessionadas ou são atribuídas à Carris. O que faz com que um dos temas daquele exemplo que tu falaste, das pessoas porque é que muitas vezes vêm de carro, porque uma pessoa pode vir da Mafrense, por exemplo, de Mafra, mas se vem para Lisboa e trabalha aqui na Parque das Nações, ela tem que ficar na entrada no estádio do Sporting, não é? Depois para ali e depois vem para aqui. Portanto, não há sequer possibilidade de o ecossistema metropolitano de Lisboa avaliar rotas que podiam permitir deixar pessoas de fora mais dentro da cidade e fica tudo ali no hub interno da cidade. Portanto, isto é um tema, um bloqueio natural, ou seja, a única operadora neste momento das linhas das carreiras em Lisboa é a Carris. Isto causa logo este bloqueio, não é? Esta impossibilidade de outros modelos fora de Lisboa poderem querer explorar essas mesmas linhas. O segundo tema está naturalmente relacionado com isto, que é, então, e as pessoas querem utilizar a carreira, não querem utilizar a carreira e vão utilizar mais Carris ou menos Carris. Há esta noção de que se as pessoas também vierem de carro, que é um legítimo direito que têm, esta questão dos parques dissuasores, que é um modelo conceptual que se fala há imensos anos, vocês do vosso lado têm, não é bem o conceito de parques dissuasores, porque hoje em dia, quando se fala dos parques, vocês aí, ao longo de toda a linha, têm parques gigantes que foram construídos de raiz, que é fantástico, não é? Hoje em dia, nós já estamos a falar muitas vezes do parque dissuasor quase como um centro comercial, porque é o sítio onde tu vens e tu sabes que não vais entrar com o carro dentro da cidade, mas deixas o carro, não é num parque, não é? Isso até tens alguns. Construir verdadeiros parques dissuasores à entrada da cidade, onde as pessoas consigam ter esta noção de que a partir dali, com a micromobilidade ou com outro tipo de mobilidade que possa ser intermodal, não é? Também consigam depois chegar aos seus locais, não é? Portanto, esta questão do criar alternativas em vez de proibir, para nós é fundamental. Portanto, toda esta questão associada à Carris e à circulação do Carris é um bocadinho isso que nós chamamos o liberalizar, não é? É no sentido de permitir que outros possam explorar a cidade e entender que, porque é que não pode haver Ubers caminhonetes Uber, não é? Mas não podem, porque depois não podem utilizar a faixa bus, não podem ser entendidos como uma entidade pública, e é isso que nós gostávamos que houvesse maior abertura da parte da Carris para que pudesse também competir um bocadinho mais, e nós sabemos que a competição é sempre um estímulo para qualquer gestor de bem, e isso podia ajudar muito. A questão do metro é uma questão que nós não temos, naturalmente, jurisdição por aí além no contexto da Câmara Municipal de Lisboa, não é uma empresa municipal, a Carris sim. No entanto, entra ali num tema, se nós formos ver a linha circular, isso deve ser bom, deve ser mau. Qualquer decisão hoje em dia que demora uma escavação de um metro, provavelmente, irá demorar 10, 15 anos, para mim, se querem fazer, façam, ok? Porque a maior parte das vezes nem é por fazer, é mal, vai fazer porque vai ajudar à estrela ou vai ajudar àquele, daqui a 15 anos, sei lá, daqui a 15 anos, sei lá quem vai ajudar. Portanto, objetivamente, quando se quer fazer obras públicas desta magnitude, quer-se fazer uma utilização de fundos europeus, que já está o dinheiro ali, o que é que eu faço a isso, o que é que eu faço a isto. Portanto, se querem entreter a fazer um metro, façam, comecem o mais rapidamente possível e não demorem tanto tempo como demoraram na obra do metro de Arroz, que era para estar concluída há 2 ou 3 anos e continua fechado ali. Portanto, tudo o que sejam obras desta magnitude, para mim eu não chamo mobilidade. Portanto, se infraestruturas, é utilização de fundos públicos, porque a mobilidade em que nós acreditamos é naturalmente uma tendência, uma evolução para a micromobilidade. E para este conceito de micromobilidade, mais associado a esta mobilidade flexível, não da carreira certa, mas da utilização de outros recursos
naturalmente possam ajudar a esta, mais uma vez, intermodalidade, não é? Ou seja, não ver como é que eu vou daqui para ali. Se calhar é para em dois transportes, dois modelos, dois transportes. Portanto, e isso é sempre muito mais flexível. E aí entra o tema, claro, o tema-chave das ciclovias e toda esta questão das bicicletas em Lisboa e por aí fora. E a mim preocupa-me principalmente esta ideia, e reparem, eu acho que as pessoas, eu tenho esse, não sei se é um defeito, hoje em dia parece um defeito, que é achar que as pessoas são bem intencionadas, por exemplo, e há boa intenção quando se quer fazer 200 km de ciclovias em Lisboa, portanto a intenção é justa, é alguém que acredita numa forma diferente de mobilidade na cidade e num lifestyle diferente, mas outra coisa é tu depois deixares de vidrar por este tema das ciclovias, não sei se por excesso de ego ou de convicção excessiva, e ignorares tudo à volta. Ignorares que, de facto, o plano de mobilidade deve considerar essa intermodalidade, ou seja, como é que as coisas combinam umas com as outras. Como é que combina o andar a pé, o andar de bicicleta, o andar de trotinete, o andar de carro, o andar de caminhonete, o andar de metro. E como é que isto tudo encaixa na cidade, e em particular na cidade de Lisboa. E é isso que às vezes... Sim, por exemplo, eu não consigo entrar com a bicicleta no autocarro, proíbem-me de entrar com mas é esta intermodalidade, estás a ver? Mas no metro já consigo. Mas é este, e lá está. O que eu acho é que o vereador... E no entanto, dou-te aqui um comparativo com a minha segunda cidade, que acaba por ser Paris, que os autocarros, na parte da frente e na parte de trás, têm lá os suportes para porque é pensado de forma integrada, que é isso, ou seja, quando diz o tema das ciclovias, o tema das ciclovias não também é uma Câmara Socialista. E nós estamos a falar sempre de exemplos e devemos copiar boas práticas e por aí fora, mas é a questão de se ter de discutir a ciclovia já no nós e os outros. És contra ou és a favor? A polarização que nós passamos a ter do tema bicicletas e ciclovia deitou para trás aquilo que era o tema, que era aquilo que é a mobilidade combinada, a mobilidade de vários veículos. E passámos do tempo, és a favor ou és contra as ciclovias? Faz-me essa pergunta, Cláudio. És a favor ou contra as ciclovias? E eu, genuinamente, o que eu digo é, eu sou contra a ideia, que é a sensação que eu fico, de o vereador da mobilidade, ou Fernandina, ou a AML, portanto não sabemos bem quem é que toma conta da mobilidade em Lisboa, mas pronto, esta equipa que aqui está dá aquela sensação que descobriu a fórmula mágica, que é como aquela pessoa que quer ter um filho, mas está muito ansioso, então o que é que vai, em vez de ter uma senhora a ter 9 meses para ter um filho, tenta arranjar 9 senhoras para ter um filho no mês. Não é? E acho que é esta a sensação, ou seja, ninguém é contra as ciclovias. Agora, esta velocidade a que se quer estruturalmente, nós não estamos a falar de uma coisa digital, nós estamos a falar de uma coisa estrutural, a velocidade a que se quer avançar esta ideia de prescrição, ok, então mas para passar aqui a ciclovia acaba-se com o estacionamento, depois alguém diz, mas não há estacionamento, não devias ter carro, o carro faz mal às cidades, vende o carro. Ou seja, esta aceleração que se criou vai provavelmente estragar aquilo que era de bom, que era haver um propósito, todos concordamos, procurar maior micromobilidade, uma mobilidade muito mais verde, mais na cidade, mas num espaço temporal em que se compreenda que isto não é só um tema de alcatrão e de construir ciclovias, é um tema cultural, é um tema que devemos ter que adaptar as pessoas e evoluir as pessoas. Nesse sentido, das pessoas convencerem-se que isto é bom. Proibir uma pessoa dar esta ideia, tem 2 carros, devia ter um. Como é que a Câmara tem a ver se tem um carro ou tem 2 carros, ou os carros o quer ter, não é? Até esta ideia, e não é agora, é este ano, não é? E vamos proibir. Portanto, é esta ingerência para tentar acelerar as coisas, para mostrar trabalho, que não é assim que se colabora com as pessoas, não é assim que se cria boa vontade em torno de conceitos tão importantes como a micromobilidade, como as bicicletas, como as ciclovias. E é essa guerra que se instalou na cidade. E eu acho que não é inocente, porque é esta guerra que alimenta estas ideias do nós e os outros, não querem ciclovia na Almirante Reis, então vão levar com a ciclovia. Então depois toda a gente vai ali e aquilo não faz sentido para ninguém, não é? Portanto, e nós ficamos, mas... Sim, é que tu olhas para a Avenida da República e olhas para a Avenida Fontes Pereira de Melo, tens espaço. Claro, e aqui e por isso é que tens do lado direito e do lado esquerdo. Agora, Almirante Reis, e está-te a falar um ciclista, e que usa bicicleta para locomover muitas vezes em Lisboa. Almirante Reis, para mim, não faz sentido. Claro, mas isso é tão evidente que só este apelo da confrontação, lá não queres, então nós vamos mostrar o nosso poder e nós é que mandamos, porque não faz sentido, ou seja, e isto é o que nós temos conseguido perceber, que é, provavelmente um dia
haverá uma solução que irá promover a circulação naquela zona da cidade, que é uma importante entrada na cidade naturalmente. Mas não pode ser assim, não pode ser contra as pessoas, não se pode estar a fazer ciclovias contra os moradores, contra os comerciantes, contra os lugares de estacionamento, não pode ser este modelo, não é? Mas o tal modelo que falava de nós dizemos há um problema de estacionamento e nós dizemos, que temos o nosso programa, nós queremos resolver o problema do estacionamento. Porque este é um problema das pessoas. E se as pessoas têm um problema de estacionamento e os governantes dizem, têm, vendam o carro e utilizem as ciclovias. Mas esta gente, ou seja, eu falo com as pessoas e as pessoas dizem que ao final do dia vão buscar os filhos à escola e andam 1 hora à volta da sua casa. Porque há zonas da cidade que naturalmente não têm garagens. E não estamos a falar de zonas do interior. Vais para São Domingos Benfica, são prédios que foram construídos há 50 anos, 40 anos, e que não têm quantidade suficiente de lugares de estacionamento, estacionava na rua, etc. Pronto, a EML entrou por ali, lugar de estacionamento, tudo certinho, etc. E as pessoas, na sua casa, passaram a deixar de conseguir estacionar o carro à porta da sua casa. Portanto, é uma questão de timings. Não quer dizer que aquilo pode poder convidar pessoas para a sua casa, porque, o convidado depois está a olhar para o relógio quando é que tem que ir. Aliás, eu e tu até tivemos um problema semelhante, que foi a aplicação deixou de funcionar para pagamentos. Sim, Aliás, para teres a noção, eu fiz um pagamento, portanto estamos no mês 8, mês de agosto, eu fiz um pagamento em maio, um carregamento de 10 euros na aplicação, que não foram utilizados, não estão disponíveis, mas também ainda não respondi, não tive resposta por parte da EML sobre esses 10 euros. Sim. Não, porque são temas que exigiam muito menos exposição a estes egos políticos e estas jogadas entre Câmara e EML, empresas municipais. Portanto, são temas estratégicos, deviam ter a bondade de toda a gente estar alinhada naquilo que é a estratégia de mobilidade da cidade, conseguir-se consertar, mas já não se consegue fazer isto. Entramos aqui numa jogada que é da esquerda, direita, dos bons, dos maus, dos públicos, dos privados, que já ninguém consegue com bondade dizer, ok, não se consegue em 3 anos, vamos em 5, mas vamos continuar no mesmo rumo. E é isto que nós queremos também trazer, ou seja, aqui há alguma noção de realidade, e se as pessoas precisam de estacionamento, nós temos que conseguir fazer transições de modelos, não podemos fazer cortes nos modelos. Não é? Isto só é possível fazer quem tem um espírito de autoridade muito maior de conciliação. Alguém que está a utilizar o dinheiro, que está lá, não é? Mas eu tenho aqui o dinheiro está aqui a jorrar, não é? Os impostos estão aqui a jorrar. Portanto, é este sentimento que não é porque se consegue ou que se consegue fazer as coisas que se devem fazer as coisas. E nós, da Ciclovias, acreditamos muito nesse modelo e na evolução, achamos que a aceleração que se está a querer trazer para a cidade não justifica, porque depois nós vamos olhar para relatórios. Eu não teria ali um relatório sobre a visão que nós acreditamos, que eu acredito até, porque também trabalho há alguns anos, a visão de sustentabilidade não é só uma visão de sustentabilidade ambiental, não é? Ou seja, uma cidade que é uma cidade sustentável é a combinação da dimensão ambiental, da dimensão social, da dimensão económica, e é todas essas variáveis conseguirem avançar de uma forma consistente que tu fazes com uma cidade de progresso e desenvolvimento. Não é agora somos bons no ambiente. Está bem, mas as pessoas são pobres, não é? Ou seja, estás a salvar o ambiente, mas as pessoas vivem na pobreza. Portanto, e estava a ver um relatório, e Lisboa, por estranho que pareça, estava a ver um relatório sobre os Sustainable Development Goals, os 17, e Lisboa não vem nada bem classificada, porque identificas estes movimentos de aqui vamos atuar, não é? Mas depois tem outros indicadores de sustentabilidade muito baixos. E mesmo nestes que dizem, não, somos os maiores das bicicletas, mas é da construção de quilómetros de bicicleta, não é a massificação da utilização. Portanto, tudo isto vai levar muito tempo, e tem que levar tempo e as pessoas têm que ter paciência, e não podem entrar em guerras como aquelas que nós assistimos hoje na cidade. Sim, porque é muito isso, e portanto, eu, por exemplo, o ano passado só não atropelei uma senhora porque, enfim, bons travões. E a senhora tem essa cultura, não é? No outro dia alguém me dizia, sabes que, eu já sabia há muito tempo, mas é uma história engraçada, que se houver no Rio, se tiver um barco à vela e um petroleiro, o barco à vela tem prioridade em relação ao petroleiro. Portanto, está nas leis, não é? Está nas leis da navegação que um barco à vela tem prioridade. Ok? Mas ambos os lados não só conhecem as leis, como conhecem a lei da física, não é? da confrontação entre massas. E hoje tu tens esta aceleração e não existe cultura, e temos que arranjar instrumentos naturalmente para o fazer, das pessoas, as próprias pessoas, terem cultura de andar a circular, basta falarmos ali, por exemplo, da Avenida do Brasil, em que a ciclovia é no passeio.
não é? Portanto, e as pessoas não têm esta cultura. Então, e aí no Parque das Nações também o é. Em frente, na rotunda em frente ao... Vasta Gama. Não. ao restaurante, o Guilty. Sim, é aqui no... O Guilty, se olhares para o chão, vês dísticos de bicicleta, portanto, por isso é que eu acho que são movimentos que são muito... A direção é esta, deixar isso muito claro, mas toda essa aceleração está-se a ignorar que isto não pode ser por prescrição. Nós não estamos a falar de algo que se possa prescrever, estamos a falar da culturação. E a culturação tem que ter o seu tempo, vai demorar o seu tempo. Estes sinais, eu acho que são positivos, acho que entraram no exagero do fanatismo e só vão colocar uns contra os outros, e isso não vai trazer certamente nada de bom. Exato, portanto, esta senhora olhou para mim e disse, a senhora está aqui no meio da ciclovia. Mas eu só estou aqui a passear. E eu, está bem, mas tem ali o passeio. Passeios esses que o Fernando Medina também, num evento, disse que a razão pelo qual mandou alcatroar, porque as pessoas se queixavam, os velhotes, que tinham medo de sair à rua porque a calçada escorregava, não é? Portanto, e a calçada é um pouco também aquela relação amor-ódio, não é? É muito bonita, mas não chega a ser muito prática. Pois. Não, mas são detalhes e lá está. E nós hoje, no passado, isto é o problema muitas vezes das decisões públicas, é que tu tens de ter uma decisão, não é? É tirar a calçada ou meter a calçada. Podem analisar as coisas em detalhe. E hoje em dia, obviamente, voltando ao início, obviamente quando nós temos um ajuntamento de pessoas com papel, não é fácil tomar decisões e perceber não só se as decisões são fundamentadas, mas sobretudo avaliar os seus impactos. E isto só se consegue com a tal modernização, quando tu tornares a cidade muito mais digital, muito mais sensorizada, para que seja a cidade a dar-te essa informação, de onde é que estão as coisas, o que é que está a acontecer. E é isto que se chama Smart Cities, é as cidades começarem a ser geridas em função dos dados que se recolhe delas e não das opiniões dos vereadores e dos presidentes que vão circulando pelas cadeiras do poder. Muito bem. Bruno, da minha parte não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Deixo-te aqui um pouco de tempo para fazeres um apelo final. Eu gostava de agradecer, ou seja, não só pelo convite, mas por este esforço que outros dirão que ninguém vê os podcasts, mas é muito satisfatório nós podermos falar com pessoas sobre política e pode não haver ninguém ver, espero que alguém veja, mas é isto que nós também queremos, as pessoas possam ter as suas iniciativas e possam ter os seus sonhos e possam implementar os seus sonhos. Portanto, quando nós dizemos que queremos uma Lisboa mais liberal, isto é que quando nós dizemos os privados são as empresas, mas também são as pessoas, são as famílias, e nós queremos que as decisões sejam cada vez mais das pessoas e das famílias. Nós vamos relançar a economia, vamos relançar a sociedade neste pós-Covid. E nós acreditamos que o Partido de Iniciativa Liberal tem que ter um papel muito mais presente neste relançar, porque se nós tentarmos com os partidos do passado, nós vamos voltar ao passado e vamos continuar a atrasar o nosso desenvolvimento, não só do país como da cidade. Portanto, nós acreditamos que, e os objetivos naturalmente para o nosso partido são conseguirmos estar na variação e conseguirmos ter um vereador liberal, porque essa é a mensagem-chave. Nós acreditamos mesmo que um vereador liberal pode começar a fazer diferença. E queremos começar a construir esta presença, porque seremos certamente uma voz muito ativa na defesa daquilo que é os interesses individuais e das famílias, em detrimento daquilo que são os interesses só dos públicos ou só do interesse dos partidos. Portanto, nós queremos manter o dinheiro no bolso dos contribuintes e não queremos que venha demasiado ou mais do que deve vir para a Câmara. Nós queremos, de facto, que a Câmara esteja ao lado das pessoas e não esteja à frente das pessoas. Nós, na verdade, queremos que a Câmara saia da frente daqueles que querem mais e queremos que a Câmara não deixe ninguém para trás. Obrigado, Bruno. Esta foi, então, a entrevista ao Bruno Horta Soares, candidato pela Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, já sabes, se esta é a tua opção, vota. Se não é a tua opção, vota na tua opção. O que importa, da minha parte, é que dia 26 de setembro saias à rua e que descarregues o teu voto, mesmo que seja em branco, mesmo que seja um risco em todos os quadrados. O que importa é ser isso, porque, obviamente, os atores políticos também vão ler esses mesmos votos e tentar perceber o porquê, o que é que fizeram de errado, o que é que poderá ser. E, portanto, cada vez mais a política é feita nisso. Portanto, sempre que vires uma ação de rua, onde quer que seja, interpela o candidato, expõe os seus problemas, porque, quem sabe, podes não votar nele, mas, eventualmente, ele até pegar no teu problema e, eventualmente, resolvê-lo. Portanto, a política é assim que eu interpreto a política, é alguém estar eleito por nós, servir-nos e estar sempre atento àquilo que nós dizemos e pensamos, porque de outra forma
não faz sentido. Portanto, é este contrato social que Jean-Jacques Rousseau desenhou e, portanto, que eu aplico no dia a dia. Portanto, Bruno, uma vez mais, obrigado por ter estado desse lado. E a todos aqueles que estiveram desse lado, obviamente, obrigado por fazerem deste podcast o vosso podcast política. Já sabem, como eu digo, então, e vocês sabem mais que claro, até lá tenham boas conversas e já agora, bons votos. Um abraço.